A terra, era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Versículo 26 do primeiro capítulo de Gênesis. Então disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Assim Deus criou o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Pode deixar apagado, não precisa se ler, não pode editar. Obrigado. Diga comigo assim, ó, no princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus pairava, vivia sobre a face das águas. Você guardou isso? Aonde o Espírito Santo de Deus pairava? Face das águas. Aonde o Espírito Santo de Deus vivia? Sobre a face das águas. Aonde o Espírito Santo de Deus pairava? Sobre a face das águas. Por favor, repita isso comigo. Aonde o Espírito Santo de Deus pairava? Sobre a face das águas. E quando Deus disse, criemos o homem a quê? Sua imagem e semelhança. A minha imagem? Ao quê? A sua imagem e semelhança. Nós? Diga nossa. Nossa. Diga nossa. Nossa. Tipo, diga Deus. Me criou. A imagem. A imagem Do Pai. Do Filho. E do Espírito Santo. Amém? Agora preste atenção. Eu hoje estou bem podrinho assim, na minha voz. Tem dia que acontece. Para provar para você que eu não sou super-herói. Para você entender que até mesmo quem cantou, de repente você canta a música dele, fica com dor de garganta e louva a Deus no meio da tempestade também. As músicas que nós cantamos, que a gente compõe e que nós acreditamos ser promessas de Deus para a nossa vida, não são apenas para vocês, começam na gente. Começa primeiro na minha vida. E eu estava agora aqui na sala da igreja, e eu abri a Bíblia. Eu sempre gosto de ler alguma coisa, independente do que eu vá ministrar ou pregar. Às vezes eu abro e começo a ler lá o livro dos profetas, às vezes eu leio o Salmo, começo a ler. E me deu vontade de ler o primeiro capítulo, o primeiro livro da Bíblia. E algo me chamou a atenção, que eu queria deixar com você nessa noite. Eu não vou me alongar porque nós temos um tempo e um horário. Mas eu queria que você, por favor, não saísse. Se você precisa ir embora, alguma coisa muito urgente, por favor, você tem toda a liberdade. Mas se você apenas vai ficar zanzando para lá e para cá, por favor, não saia agora não. Eu quero ser breve com você. Eu prometo que eu vou demorar 5 minutos, porque eu vou falar, mas eu quero ser bem direto na sua vida. Deus, Moisés, quando escreveu ali os 5 primeiros livros, os estudos, a teologia, dizem que Moisés escreveu esses livros, inspirados por Deus. Moisés não era vivo, mas foi inspirado por Deus. E quando Deus começou a criar, Deus olhou, assim como eu ouvi a pregação do meu pastor semana passada, que Deus faz coisas loucas. E Jesus olhou para aquele cego de nascença, e ele deu uma cuspida no chão. Alguns vão se assustar, mas foi mais ou menos assim que Jesus fez. Está assustado, irmão? Só fique em conta, tá?
Só fiz uma técnica nasal aqui. Nariz é grande, ajuda. É de família, né, Deus? Minha prima vai, mas a nariz dele é perfeito. O meu que é um pouquinho mais comprido. Do meu irmão é pior ainda. Mas é assim que Deus nos criou, a sua imagem e semelhança. Aleluia. Existe beleza em você, sabia? Meu querido, Aleluia. existe beleza. Existe alegria dentro de você, fica na vida. E Jesus deu uma cuspida no chão e teve que ter uma cuspidona. Amém? Vocês concordam? Quem não concorda, não fala amém, não. Mas eu digo amém. Porque para fazer barro, a Bíblia fala que Jesus fez um lodo. Quem é criança aqui ou quem já foi criança sabe. Chega na terra e dá aquela cuspida, né? É feio de pensar. Cuspir assim. Foi por um propósito especial. Foi um milagre de Jesus, foi algo diferente. Mas Jesus é doidão. Jesus não precisa de maconha, não precisa de bebida, não precisa ficar vendo mulher pelada, nem homem pelado. Jesus era doidão porque ele era cheio do Espírito, ele era Deus. Ele era o próprio Espírito, ele era Deus. E aí ele deu uma cuspida no chão. Aí ele fez uma massinha. Igual aquele brinquedinho de hoje, né? Que a gente compra massinha para a criança montar. Colocou nos olhinhos do cego. Jesus, ao invés de passar no olhinho do cego e falar, vem cá agora. Tirar assim, né? Agora você vai lá no tanque e se lava, tá? Se vira. Aleluia. Você já imaginou uma cuspida no seu olho, cheio de barro, aquele negócio lá dentro? A gente olha hoje o milagre e acha tudo lindo. Olha, Jesus foi barro no cego, olho no cego. Você já imaginou o que o cego de repente poderia ter pensado? Você crê? Eu creio. Ah, então você crê? Então peraí. Você é louco? Você cuspiu meu olho? O Evangelho é loucura para os homens que não conhecem o Evangelho. Paulo disse isso em 1 Coríntios, nós inclusive colocamos uma música. A loucura do Evangelho para quem não vive na presença do Espírito é doideira. Agora olha a maior doideira que eu quero deixar para você. De repente acha que eu esqueci do que eu falei, eu esqueci não. Para você ver como Deus é muito louco. Ele é completamente apaixonado pelos seus filhos. Aonde o Espírito Santo de Deus pairava? Criançada, onde o Espírito Santo de Deus ficava? Sobre o quê? As águas? Mas hoje, Jesus disse que o Pai enviaria o Espírito Santo para consolar. E aquele que crê receberia o Espírito Santo dentro de você. Você é tão especial que o Espírito Santo hoje não para mais sobre as águas. O Espírito Santo de Deus hoje habita dentro de você. Você é tão especial que quando Deus criou os céus e a terra, Ele olhou para mim e para você, Ele já visualizou e falou: Espírito Santo, eis-me aqui, Deus, Pai. Deus Espírito, você habitará dentro do coração de cada um daqueles que nos receberam. Jesus Cristo, eis-me aqui. Você será o sacrifício vivo para a remissão, para o perdão dos pecados de todo aquele que confessar como Senhor, o Salvador da sua vida.